Lançamento da semana com modas MD. Olhem só a perfeição deste vestido longo, gente, maravilhoso. É um tecido leve, confortável. Aqui na cintura tem esse detalhe. Olhem aqui também no busto, que perfeição. Manguinha mais curtinha, vestindo super bem. Na parte de trás tem o lastex, que traz aquele conforto, opções de cores disponíveis. E lembrando que ela é fabricante atacadista, envia para todo o Brasil e é uma loja de confiança. Vestido romântico, delicado, com tecido todo trabalhado e olhem os detalhes. Botões encapados no mesmo tecido, o cinto também. Os botões são funcionais e no cinto tem essa fivela dourada que dá um destaque para a peça, golinha mais alta. Na parte de trás também temos o lastex, é forrado com opções de cores e ele é da Modas MD. Modas MD envia para todo o Brasil, é fabricante atacadista e é uma loja de confiança. Mais um modelinho maravilhoso para vocês, lançamento da Modas MD. Olhem só, gente, que elegância. Ele possui bolso, tem pregas, acompanha o cinto encapado no mesmo tecido, decote, coração. Na parte de trás também tem o lastex, é forradinho. Modas MD é fabricante atacadista, envia para todo o Brasil. Tem loja física no Shopping Novo Porto Brás, primeiro andar, loja 1525. Fabricante novo para vocês, Thiago Modas, trabalha com fabricação própria, atacado e varejo, envia para todo o Brasil, tem ponto físico na região do Brás e olhem só esse modelinho que eu trouxe para mostrar para vocês, que perfeição, amigas, ele é um vestido regata, com casaquinho, vestindo super bem, de ótima qualidade, tem opções de cores e também aqui vocês vão encontrar variedade de modelos. Eu já vou deixar o Instagram para você conhecer e também fazer o seu pedido. Novas cores desse modelinho que é sucesso em vendas aqui na Mili Modas. Olhem que perfeição no tule, acompanha o cinto encapado no mesmo tecido, tem esse detalhezinho que dá um charme a mais para a peça, manguinha longa finalizada com elástico, opções de cores e olhem só, esse modelinho é sucesso em vendas para fardamentos, então entre em contato para fazer o seu pedido.
拂过肩的头发，暂停了冰里的流沙。手掌翻越了山川和海洋的交界，你回映在皎白的月光下。前行的使者为我摘下暗角的花朵，筑成一碗浓郁惆怅。沿着你流落的脚印，试探地走进那个没有退路的地方。嘿，小心在我脚外凌乱不堪的手。